A gente vai te fazer algumas perguntas assim sobre o Barato Oriental, né? Sobre o primeiro disco do Barato Oriental. Então, a gente sabe que há pouco já, em 2019, completou 30 anos isso, né, Nung? Acho que foi. Ele é de 88, na né? verdade. Não, ele foi de 88. É. Ele foi lançado em 88, gravado em 87, eu acho. Ah, massa. E assim, né, Nung, eu queria te perguntar, a primeira coisa, né? Vocês eram uma banda de Novo Hamburgo no final da década de 80, né? E normalmente aquela efervescência do rock gaúcho, das grandes bandas, todo mundo tava voltado os olhos para a capital, né? A galera toda daquela cena tava fazendo rock, curtindo rock em Porto Alegre. Como é que era a cena de Novo Hamburgo para ter criado o Barato Oriental por lá? Não tinha cena nenhuma, né? Quer dizer, tinha... É uma coisa muito engraçada olhando de agora, assim, porque era um bando de piá, né? Eu incluído e tal. E era pequenas bandas de garagem, né? Que meio tinha uma coisa... Era uma coisa muito... Era quase caricata, assim, porque eram umas bandas muito pequenas, com muito pouco espaço, e me parecia na época que todas elas competiam entre si. Era tipo um resumo da história do rock gaúcho, assim. E na verdade era isso, assim, né? Era uma coisa da fragilidade daquela coisa adolescente, assim, né? Todo mundo tentando se afirmar sobre bases muito frágeis, sobre inclusive bandas muito sem substância, assim, em geral, né? Uma coisa. E daí, dentro disso, na verdade, a Barata surgiu a partir de uma grande viagem, assim, né? Porque, na real, eu e o Daniel, que era o meu primeiro parceiro que criou as primeiras músicas comigo, a gente era colega no ensino médio e a gente se encontrava nos recreios para ouvir fitas cassete, assim. E a gente ouvia de punk rock até os primeiros Van Halen e AC/DC, as coisas mais podres da época, assim, que a gente tinha acesso, né? E aquilo era muito divertido para a gente, nos dava essa ideia de que, ok, a gente também é capaz de fazer alguma bobagem, assim. Então eu me encontrava com ele e ele tinha uma guitarra e ele era um cara muito criativo, assim, embora não tivesse nenhuma técnica. E a gente começou a brincar a partir de referências muito estratosféricas, assim, tipo as primeiras letras que eu escrevi eram umas brincadeiras que meio eu tentava... na verdade, eu não entendia nada de inglês, entendia muito pouco. E eu ouvia Rolling Stones, Bob Dylan e tal, e eu ficava imaginando o que eles queriam escrever com aquelas letras. E a partir disso, eu comecei a criar umas primeiras frases, umas estruturas e tal. E quando eu fui ver o que eram as letras deles, eu achava as minhas mais interessantes, porque elas falavam da nossa realidade, né? Eu não era um street fighting man em Londres, né? Eu estava em Hamburgo Velho, assim, tava numa cidade muito pequena, com muito pouco atrativo, né? Onde a coisa mais divertida era se reunir com depois quatro guri e fazer muito barulho na biblioteca da Igreja Luterana de Hamburgo Velho, assim, né? Porque o Daniel era filho de um pastor na época, que era um senhor muito muito gentil, assim, que era uma igreja pequena ali na parte antiga de Hamburgo Velho. E ele cedeu a parte inferior do local onde eles moravam, assim, que era um apartamento cedido pela igreja. E a gente ensaiava ali, né? E fazia muito barulho, era muito caótico, assim. E a partir disso foi o germe das primeiras canções, tipo Céu Pode Cair, Preto e Pobre, né? Aquelas coisas que depois que o Daniel saiu e entrou o Carlos Panzerhagen, que já era um baita guitarrista, né? Daí a coisa tomou um corpo diferente, assim. Mas esse foi o início. A banda ela lança o disco de 88 ali no momento, como o Everton falou, que no Brasil inteiro o rock estava em alta, assim, tinha rock era feito nos outros estados e aqui no Rio Grande do Sul também muito forte. Como é que foi a recepção do disco de vocês naquela época, assim, e como é que era sair para turnês e daqui a pouco você tem algum caos que te lembra daquela época de bastidor, assim, dessa turnê no momento que hoje que a gente vê o rock não está tão em alta como foi naquela época ali que vocês aproveitaram muito aquele ápice do rock and roll aqui no estado e no Brasil inteiro, né? É interessante porque eu comecei a me pilhar de ter uma banda, de entrar nesse universo
quando o rock, o dito rock gaúcho, estava no auge, né? Tipo, eu e meus amigos, a gente ia para o interior, para outros lugares do interior, vários lugares, assim, a gente ia atrás de shows, tipo, da Bandalheira, quando o Foguete Luz ainda participava dos shows, né? Inclusive, ele foi uma peça bem importante no primeiro momento da gravação do LP, né? Que ele se tornou muito amigo, ele meio que nos adotou, assim, um queridão. E também o Vander, né? O Vander Wildner. E né, o primeiro grande choque assim que eu tive foi ver os Replicantes tocando na sacada de uma casa em Tramandaí. Acho que era na época ali do Rock in Rio, então acho que era 85. E que, nossa, eu vi aquilo ali e fiquei alucinado, assim, pensei, cara, eu vou ter que fazer a minha banda também. E era um período que a coisa tinha show nos clubes, né? Tipo, em Novo Hamburgo tinha 2 clubes que tinham shows e reuniam, tipo, The Fala, né? TNT, Cascaveletes, várias bandas que estavam muito afiadas, né? Era uma garotada muito disciplinada, assim, que estava fazendo muito bem feito já. E tinha uma estrutura já legal bastante para ter som, né? Então já era uma coisa que causava um impacto. As bandas de fora, eu acho que naquele período, acho que eu vi algumas coisas no Escalero Voador, aquele que durou pouco tempo perto do Beira-Rio, ali que teve Paralamas do Sucesso, Lobão, antes de ele ser um canalha, Lulu Santos e tal, né? E que era um período muito impressionante, assim, né? Que as bandas estavam com muito gás antes de ter aquela coisa mais sofisticada, aquela coisa mais distante do público, né? Então foi um período muito favorável que a gente entrou na onda quando a onda estava do pico já descendo um pouco, porque quando a gente entrou na onda as coisas já tinham decaído ou estavam decaindo muito rápido porque surgiu a onda do cover, né? O cover começou a tomar muito rapidamente os espaços. Tinham bandas de cover muito boas na época, eu lembro assim, de haver algumas que eram muito profissionais, só que elas tomaram um espaço muito rápido do que seria um espaço anteriormente possível para bandas autorais. Então a gente não chegava a ter, no que a Barata se estruturou, digamos, a partir do LP, a gente já não tinha tanto espaço e rapidinho, quando a gente começou a tocar, as casas e tal começaram a pedir que a gente também fizesse covers e eu ficava muito puto, né? Porque eu realmente não queria fazer cover, né? Fazer cover para mim era meio uma... Era um reduzir a importância daquilo que a gente tinha para dizer, né? E eu tinha muito essa coisa do discurso, a importância. Eu achava aquilo ali muito importante pelo que eu acreditava que eu queria dizer para as pessoas, né? Então a gente pegou minha onda descendo, né? A gente ainda pegou aquele movimento com a Ipanema, né? Que foi obviamente quem nos lançou, com o Júlio Reni na época, ele tinha Negras Melodias, ele também fazia programação da Ipanema. E a primeira vez eu levei uma fita de rolo para ele, uma fita cassete. E ele falou, cara, a música é muito boa, mas está muito mal gravada. A gente tinha gravado num estúdio muito chulé de Porto Alegre, assim. E ela realmente, eu não sei se ela ainda existe, essa fita, mas ela era terrível, assim, a gravação. E ele foi super queridão, assim, generoso. Ele falou, cara, tá muito legal, mas tá muito ruim a qualidade. Melhora isso aí que a gente roda. E daí, quando a gente gravou de novo, eu levei lá, eles passaram a tocar Céu Pode Cair até antes do LP existir, né? E daí a gente mudou de baterista, entrou um baterista por força do Foguete, né? Que o Foguete começou a nos orientar. E nosso baterista inicial, ele era muito amigo meu, mas ele era muito relaxado, assim, excessivamente. Ele não era um bom baterista. E ele não se dispôs a estudar e, né, ir atrás do lance. E daí teve uma treta assim que eu falei para ele, cara, ou tu acha um professor que te abrace, ou eu não vou mais te abraçar. E daí entrou o Luciano Sapiranga, que era um guri sensacional de Sapiranga, né? Que tinha aprendido a tocar ouvindo Kate Moon e tocando uma bateria de lata, né, cara? Então era muito roots e ele tocava com muita energia, assim. Então ele era um puta baterista. E ele fez toda a diferença, assim, para a banda ter um corpo. E via ser o que era no primeiro disco ali, né?
Pois é, e tu fala de como tu te maravilhou, assim, ao ver, por exemplo, quando aconteceu o tutorial Os Replicantes, uma sacada em Tramandaí, tu pensou que tu precisava ter aquilo. Teve algum momento ali da Barata Oriental, daquela época ali, que vocês surgiram quando ainda tinha um movimento muito forte do rock gaúcho, que tu viveu experiências parecidas, essas experiências que tu pensava assim, eu queria ter vivido isso e eu consegui, eu passei por isso. Teve algum caos daquela época que tu te lembra nesse sentido? Teve vários, assim, porque, na verdade, no primeiro momento que a gente acompanhava as bandas, a gente era fã, assim, né? Tinha aquela coisa de final de show, ir lá cumprimentar e tal. Mas daqui a pouco a gente já estava na casa do Foguete Luz, assim, né, cara? Que ele morava ali no IAPI ainda, e ele nos abraçou, assim, muito generosamente. A gente era um bando de piá meio deslumbrado, meio sempre... A gente era realmente uma garotada do interior, né, que tinha uma certa ingenuidade, assim, né? Inclusive, como aquela coisa do interior, a gente bebia, né? A gente tinha a coisa do beber, porque era um bando de guri muito tímido, né? Eu era muito tímido, assim. E não tinha muita coisa de outras drogas, assim. Depois de um tempo, a gente começou a fumar e tal, mas um bom tempo depois, assim. Né? Então, ainda era uma onda muito ingênua, eu acho que foi o que o Foguete curtiu. E eu acho que foi o que abriu até certas portas, assim, porque a gente tinha outra onda, né? A gente realmente queria injetar alguma alegria, né, junto da coisa de tinha uma onda de protesto e tal, mas a forma como eu via o punk na época era uma coisa muito colorida, né? Era uma coisa muito arte, né? E até os primeiros bastidores dos Replicantes, que depois eu passei mais a frequentar, eu meio que me assustava, assim, dizia, uau, é mais violento do que eu achava, né? Porque era aquela brincadeira de punk, assim, os caras se batendo, se chutando, aquela carência afetiva que se traduzia de um jeito meio tosco, né? Uhum. Que era uma coisa bem punk, né? Os punks, em geral, eram pessoas muito sensíveis, muito fora daquela onda convencional e tal, como eu também era, né? Só que, em geral, numa onda mais roots, assim, mais tosca, né? Então, teve isso, assim, do Foguete, que era o cara que realmente era o xamã da coisa ali da bandalheira, né? E quando ele saiu, esvaziou muito, assim, o sentido da bandalheira existir para mim, por exemplo. Né? Mas depois a gente até chegou a abrir show da bandalheira em Porto Alegre e tal, tocar junto com os Replicantes, tocar com o Vander participar do disco, né? Assim, conhecer a galera da época ali do Educar, e, tipo, o Educar morava aquelas coisas meio que era o squat porto-alegrense, assim, meio misturado com os caras punk nos apartamentos invadidos, assim, umas coisas muito punk mesmo naquela época, né? Então a gente teve esse convívio, né? Era uma coisa muito inconsciente, a gente ia indo na onda, muito sem noção, mas as coisas iam acontecendo, assim, isso foi muito legal. Tinha uma galera muito generosa ali, né? O Everton tem uma história relacionada com o Vander e a Barata. Não quer contar essa história aí, Everton? Não, eu ia já perguntar sobre isso, porque eu conheci a Barata Oriental por conta de um disco do Vander Wildner, assim. Eu vivi essa cena bem forte, assim, do rock nos anos 2000 aqui em Alvorada, nós somos de Alvorada, né? E por mais que Alvorada seja do lado de Porto Alegre, a gente também, quando tu fala lá de Novo Hamburgo sobre a cena daqui era exatamente igual, era uma gurizada, cada um na sua garagem fazendo muito barulho, querendo tocar suas músicas, mas que não conseguia ter espaço porque as bandas covers tomavam os grandes bares e a gente ficava nas garagens para sempre, né? A gente depois chegou a tocar na Ipanema com a banda chamada Sacolé de Pus e tal, mas enfim, foi altos delírios, assim. Sacolé de Pus. Mas a gente foi, e não era banda punk, tá? A gente fazia um som que era bem ligado às bandas de rock gaúcho dos anos 80, assim. Então era só um nome estranho mesmo. Mas eu conheci Vander Wildner, assim, nessa época, assim, e eu conheci a Barata Oriental por conta da música Albert Einstein, que ela é gravada em um dos discos do Vander, agora eu não vou me lembrar qual, que nem é dentro do disco, eu acho que eles acabaram de fazer uma gravação e aí botaram para rodar lá o rolo de fita, tem um tecladinho tocando e o Vander fazendo isso no violão, assim. E eu queria te perguntar sobre essa música especificamente, assim, sobre Albert Einstein, assim, que eu achava já na época que eu conheci uma música totalmente necessária para o mundo, e eu acho que para esses tempos malucos
que a gente vive hoje, tu não acha que essa música desse disco é super atual e necessária para esses tempos? Eu acho que sim, acho que de certa forma a forma como eu pensava, a intenção que me movia na Barata é uma coisa que eu penso assim, que eu olho assim e vejo, aquele guri, né? Eu vejo assim, eu olho assim e esse é o barato, né, de a gente ter algumas coisas registradas, embora não tivesse nem 10% do que é hoje, assim, mas a gente ainda tem alguns vídeos e tal, e daí eu olho às vezes assim e penso, uau, o que se passava com esse guri, né? Então, mas aí eu ouço as músicas como Albert Einstein e penso, até tinha uma maturidade ali, ou pelo menos tinha uma coerência no encaixe das várias coisas que me interessavam, né, de questionamento, da forma de pôr um questionamento, né, a respeito até da espiritualidade, a respeito da coisa da visão de mundo, né? E ela foi uma das primeiras canções, músicas que a gente fez quando o Carlos Panzerhagen entrou. E o Carlos era um cara que eu conhecia, ele era de São Leopoldo, ele ainda mora lá. Ele participava de uma banda chamada Flor de Cactus, que era uma banda bem legal, fazia shows instrumentais num boteco em Tramandaí que duravam tipo 2, 3 horas. Eles ficavam fazendo loucuras, assim, tocando as coisas dele, mas com uma onda de Santana, assim, com solos, com grandes viagens. E daí ele era o meu sonho, assim, de um dia eu vou tocar com esse cara. Ele era um pouco mais velho, assim, do que eu. E quando o Daniel saiu da banda, assim, porque ele não queria, na real, levar uma banda à frente, assim, ele queria só se divertir. Daí, quando a coisa começou a decolar um pouco, ele pulou fora, e daí entrou o Panzerhagen, que era um grande guitarrista e um grande fazedor de riffs, né? Ele fazia esses riffs pegados, assim, com muita facilidade, e ele tinha um exercício dessa coisa de usar tonalidades diferentes, que a gente nem sabia que existia na época, né? Então, o Albert Einstein foi uma das primeiras que ele fez, com aquele riff maravilhoso ali, e que é isso, assim, né? Quando eu tenho conexão com a base que me passam, as letras vêm por si só, assim, né? Eu digo que a música traz, né, aquilo que ela quer dizer e eu só traduzo, né? Então, com o Panzerhagen eu tinha muito essa facilidade, assim, né? Ele me dava os temas e as músicas meio se faziam por si próprias, assim, né? Então, 80% do LP da Barata Oriental, ele é isso, né? O Carlos dava uma ideia, largava no ensaio, eu puxava um caderno, anotava umas coisas e era aquilo ali, né? E várias delas valeram de saída, assim, né? E daí o Vander, eu esqueci, eu fugi da linha aqui, né? O Vander entrou nessa época da gravação do LP, ele curtiu que a gente tocou na Vortex, né? Que era o bar que os Replicantes tiveram por 1 ano ali na subida da Protásio, né? E ele curtiu e passou a nos acompanhar, assim, e foi para o estúdio gravar com a gente. Dali a pouco a gente tinha um local de ensaio, que era onde eu morava por um tempo também, em Hamburgo Velho, que é a parte antiga de Novo Hamburgo, que era uma casa de um meu tio, que é artista, que é pintor. Aí ele tinha comprado aquele prédio, que era de do final de 1800, 1890 e pouco. Era uma casa muito antiga, muito grande, né, com vários, muito cupim também, muito grande, muito velha, né, mas eu fui, quando eu saí de casa, eu fui passar uma boa temporada lá e era tipo a casa dos sonhos, assim, porque tinha um quarto de um lado e tinha uma sala gigante onde a gente ensaiava, e daí o Wander começou a frequentar ali e chegou uma hora que eu saí daquele lugar, a gente continuou ensaiando ali, mas ele perguntou se ele poderia morar ali por um tempo. E daí ali ele foi com o cachorro Vênus, né, que ele tinha ganho um tempo antes, e da onde o Vênus foi roubado, né? Então é da história dele. E ali a gente conviveu. Incrível! E eu aprendi a tocar violão a partir de um livrinho cifrado que ele me deu do Iggy Pop, né, que era o LP inteiro do Brick by Brick, que tinha sido cifrado pelo Teddy Correia, porque na época ele era iluminador, ele era diretor de palco do Nenhum de Nós. E daí era isso, daí essa conexão se deu anos depois, uns anos atrás, eu acabei dividindo um apartamento com ele em Porto Alegre, e volta e meia. Ele se tornou muito amigo do meu irmão, que faleceu há pouco tempo, né? E ele sempre, a gente sempre se referia como, e continua se referindo como meu irmão, assim, né?
E assim, não, a gente vê, por exemplo, uma das nossas fontes é o livro Gaules Irredutíveis. E lá tu dá uma entrevista, tu fala com o pessoal que escreve o livro, que a banda teve duas fases, que uma delas foi de 89 a 92, onde vocês tinham essa inquietação de letras que questionavam o mundo, assim. Como é que foi aquela época e por que tu acha que 95 é uma outra fase? Na verdade, teve essa primeira fase que foi mais fluente, né, no sentido da composição e de ter espaço para tocar, principalmente. Né? Daí teve uma segunda fase que foi quando a coisa ficou um pouco mais sofisticada, né? Que é a fase de Mares de Cerveja, ali, que também o Vander gravou, né? E aquelas músicas mais com duas guitarras, umas coisas mais elaboradas, assim, que entrou numa onda mais hard rock, assim. Anteriormente era uma coisa bem garage band, assim, né? Quase um punk, quase um rock com uma sujeira punk, assim. E daí, a partir de um certo ponto, isso entrou essa segunda guitarra, que entrou por um tempo, né, um queridão de Sapiranga, daí depois entrou o Deio Escobar, que era um bom guitarrista também, mas era um cara mais velho, tinha uma outra mentalidade, assim, durou pouco. E também era um tempo que já não tinha, os espaços foram se estreitando. E também a relação da banda foi ficando um pouco mais cansativa, né, no sentido de que pessoas estavam com expectativas diferentes. A gente nunca teve um produtor, né? O nosso único produtor, digamos, oficial foi o meu irmão, que era um pouco mais velho que eu, às vezes era mais maluco do que a banda inteira. Tem vídeos da gente tocando em que ele está no meio do público sem camisa, enlouquecido. Assim. Então, a gente estava mais comportado do que ele algumas vezes. Enfim, ele nunca foi um produtor também de ter uma estratégia, de dar uma orientação. Assim. Ele era um parceiro que ia lá fazer um arranjo com os bares e a gente ia tocar. Assim, né? E a partir de um certo ponto, ele também saiu fora, foi fazer a vida dele. E daí a banda ficou muito sem rumo e também com essa coisa da pressão desse universo do circuito gaúcho, né? De tocar em bares, tendo que cada vez mais entreter as pessoas, isso foi me irritando muito. Né? Eu nunca quis ser um entertainer de boteco. Né? Eu nunca quis competir com cerveja, eu nunca quis ficar só fazendo trilha sonora para as pessoas ficarem falando. Né? Isso era uma coisa que passou a me irritar muito. E a coisa daqui a pouco tu estava tocando num lugar com um som muito precário que as pessoas dificilmente entenderiam que tu estaria cantando. Né? E eu dava muita importância para aquilo que eu cantava. Então, por isso, em 95, ali eu decretei o fim da banda, né? Meio chutei o pau da barraca. E dali surgiu uma ideia inicial que depois veio se tornar os Dharmalobras, que no início era a ideia de fazer uma banda punk acústica. Né? Eu queria fazer músicas que tivessem uma fala da onde as pessoas não pudessem escapar, que elas fossem obrigatoriamente postas de frente para aquilo que eu estava querendo dizer, né? Que era tipo radicalmente um rompimento com aquele movimento mais barulhento, onde as pessoas, no final das contas, grande parte do público estava ali mais para bater cabeça e jogar cerveja do que realmente para alinhar a consciência, né? Então, esse segundo momento, teve momentos muito legais musicalmente, né? A gente registrou isso em alguma coisa em vídeo, tem uma fita, né, que depois tem alguma coisa que foi aproveitada numa reedição do LP, quando ele foi lançado em CD, né, que tem umas 5 ou 6 músicas junto da Mares de Cerveja, que é posterior ao LP e tal, Tufão Chinês, tem umas músicas que eu considerava bem boas, assim, muito bem feitas, mas que elas já não tinham muito espaço para serem mostradas e o público também foi ficando cada vez menos interessado. Né? Teve esse cultivo da coisa do cover, então a coisa do conhecido, a coisa do hit, e aí parece que a curiosidade das pessoas foi se esvaziando no público em geral, né? E daí isso murchou, né? Murchou a bola, assim, eu não vi mais graça. Daqui a pouco estava mais esforço do que prazer em manter a coisa, né?